Salve Maria! Sejam muito bem-vindos a esta live sobre as profecias sobre os últimos tempos. Antes de começar, antes de mais nada, convido a todos, você que é católico, que está nos assistindo, mas também você, homem e mulher de boa vontade, vamos rezar juntos, porque as profecias são a palavra de Deus através dos homens. Então vamos rezar, pedindo graças, pedindo luzes, para compreender tudo quanto nós vamos expressar no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Tiago Geraldo. Alguns já me conhecem através do programa Conhecendo a Nossa Igreja na TV Arautos. Outros estamos nos conhecendo agora, mas dá a impressão de que nós já somos velhos amigos, muito conhecidos, porque é uma forma de comunicação, sobretudo no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo. Conseguir rever amigos ou conhecer novos amigos sempre é uma alegria. Então sejam muito bem-vindos. E, para quem não conhece, nós somos os Arautos do Evangelho. É uma associação de direito pontifício e está espalhada no mundo inteiro, aprovada pelo Papa São João Paulo II, Arautos do Evangelho. Então, hoje nós vamos iniciar um tema que eu acho que é de interesse para todos vocês. Foi de interesse para mim, mas eu creio que é de interesse para todos. E não só para os que estão assistindo, mas para aqueles que ainda não estão assistindo. É um tema importantíssimo. Nós já vimos muitas notícias sobre ele, mas hoje nós vamos ter que responder uma pergunta. Por que as pessoas devem assistir essas profecias e conhecer as profecias sobre os últimos tempos? Em resumo, conhecer essas profecias ou essas profecias são boas ou são ruins? O que nós podemos dizer a respeito dessas profecias? Nós devemos ter medo a respeito dessas profecias ou devemos ter esperança? Em primeiro lugar, eu não vim fazer aqui um filme de terror. Eu não vou colocar medo nas pessoas. Eu sou o Padre Tiago Geraldo e, enquanto sacerdote da Igreja Católica, eu quero trazer uma palavra de esperança, mas eu gostaria de explicar. Por quê? Muitas vezes, nós vemos notícias sobre falsos profetas, nós vemos mensagens da mídia, vemos fake news, e eu creio que todos vocês que estão participando já devem ter visto isso. Não sei se gostariam, alguns acompanham aqui, alguns que já estão fazendo comentários. Não sei se já viram isso, essas profecias, que o mundo vai acabar não sei em que data, e que não vai... Não sei se já aconteceu isso com vocês. Para quem já aconteceu, é só dizer sim. Para quem nunca viu nenhuma profecia sobre o fim do mundo, sobre os últimos tempos, é só escrever não. Com isso, nós já vamos nos inteirando de a quantas andam este tema até na internet, para todo mundo. Mas nós vamos conhecer hoje um caminho para sair do achismo. Nós não vamos ficar mais no que... eu acho que é isso. Eu ouvi dizer que é aquilo. Parece que a internet publicou tal coisa assim. Muitas coisas acontecem. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que conhecer o tema. E é para isso que vocês estão aqui. Nós vamos conhecer. E dou uma boa notícia para todos que estão participando aqui. Já estamos com 2.000 participantes agora. Todos já estão ao vivo. Estão acompanhando esta aula ao vivo com todos. Vão ser 3 sequências de aulas. A primeira delas vai ser hoje. Nós vamos responder essas perguntas. Se os últimos tempos são bons ou são ruins? Se nós devemos ter medo, devemos ter esperança. E vamos nos basear nas Sagradas Escrituras. Na segunda aula, para você que vai acompanhar, nós vamos falar sobre os videntes. Vamos falar sobre os santos, sobre os beatos, sobre os profetas ao longo de toda a história da igreja. E na terceira, na sexta-feira, nós vamos falar sobre as mensagens de Nossa Senhora. Fátima, Akita, La Salette,
Nossa Senhora do Bom Sucesso e tantas outras. Então, para vocês que estão participando, nós vamos sair do achismo e vamos conhecer a matéria. Mas, antes de mais nada, é uma matéria tão ampla, tão extensa, que não pode ficar só com você que está nos assistindo. Outros católicos ou não católicos, pessoas de boa vontade que querem conhecer, já ouviram falar, comentaram, me deu medo, eu fui buscar na internet e não entendi direito. Essas pessoas também querem tomar conhecimento. Então vamos fazer isso. Cada um vai poder agora, neste momento, basta clicar no link que tem aqui embaixo, ou compartilhar, e pode mandar para 2 amigos. Vamos expandir essa evangelização, vamos expandir este conhecimento. Não é só para você católico, principalmente para o católico, mas para qualquer um que queira tomar conhecimento dessas profecias. Às vezes tem muitas pessoas que nos acompanham. Eu não sou católico, mas gosto dos arautos do Evangelho, gosto das homilias, acompanho os programas. Então, difunda você também para alguém que você gosta. É mais um ato de amor, de evangelização, do que qualquer outra coisa. Aproveite, estamos no início, a pessoa pode pegar ainda esta aula inteira. Basta clicar e mandar para 2 de seus melhores amigos, de uma pessoa muito querida, muito amada por você. E é um ato, é certo, vai ser um gesto de amor para que você também possa tomar conhecimento disso. E vamos lá, vamos começar a nossa aula. No dia de hoje, nós vamos ver o quê? É possível nós conhecermos as profecias sobre os últimos tempos? Isso vai depender de você. Somente de você. Se você quiser, você tem a força de vontade suficiente para chegar até o fim. É uma série de 3 aulas. Garanto, se você vir esses programas até o fim, você não vai se arrepender. Porque talvez o tempo passe e você nunca mais tenha a oportunidade de parar para pensar e refletir sobre esses temas. Sobretudo, se nós, na atualidade, estivermos vivendo esses temas. Então, veja, para que também não se arrependa, para que se prepare. Então, vem aqui. Agora, nesse momento, tenho 2 notícias para lhe dar. Você que está acompanhando ao vivo, 2 notícias. Mas uma delas é boa e a outra é ruim. Uma vez que nós estamos ao vivo, eu pergunto, vocês preferem primeiro a notícia boa ou a notícia ruim? Basta escrever que eu vou entrar naquilo que vocês quiserem. Pronto? É só dizer boa ou ruim. E nós vamos tratar dessas notícias. Estou acompanhando aqui na tela. E eu tenho uma outra notícia para dar. Deu empate. Saindo boa, ruim, boa, ruim, boa, ruim. Cada um de acordo com o seu temperamento. Ou quer a notícia boa, ou quer a notícia ruim. Então, o que nós fazemos? Quase que daria vontade de ter uma moeda. Hoje em dia já nem tem mais moeda, é tudo cartão. Mas daria vontade de ter uma moeda e fazer o cara e coroa para que nós possamos tratar de uma delas. Eu vou tratar da ruim. É como remédio. Toma de uma vez, é amargo, mas depois cura. Então, já subimos, já são 2.600 pessoas que estão participando agora. Não deixem de enviar para os seus amigos. Mais pessoas vão ter essa oportunidade. Então, vamos dar uma notícia ruim para todos. Eu sei que não se deve fazer isso nos programas, mas vamos dar essa notícia. A notícia ruim é que nós nunca vamos saber o dia exato do fim dos tempos, dos últimos tempos. Tanto do fim dos tempos quanto dos últimos tempos. São 2 coisas diferentes. Daqui a pouquinho eu vou explicar. Então, nós nunca vamos saber nem outra data exata. Eu não tenho como dar, nem os profetas têm como dar a data exata de quando virão os últimos tempos e quando virá o fim dos tempos, o fim do mundo. São 2 coisas bem distintas. Então, essa é a notícia ruim. A notícia boa. Agora vem a notícia boa. Se é ruim, nós não sabemos quando virá. A notícia boa é que nós vamos poder nos preparar, independente de quando seja a data. Você não vai ser pego de surpresa nunca. Porque ainda que você não viva até o fim do mundo, eu não sei quando será, você um dia vai ter o seu fim. E nesse dia você estará preparado. E se vier alguma catástrofe, alguma epidemia, alguma peste, alguma enchente, algum vulcão estourar,
lembre-se, você vai ter a sua parte espiritual preparada para este dia. Garanto, você não vai se arrepender. E sabe por que o padre diz isso? Eu vou ter que revelar um segredo e conto com a compreensão de todos. O padre, quando ainda era criança, olha, um dia eu fui criança também, todos nós fomos criança um dia, e foi ali que surgiu o meu interesse sobre as profecias. Antes eu nem sabia o que era uma profecia, mas teve um momento em que as profecias tocaram na minha pele. E eu senti a necessidade de estudá-las, de compreendê-las, para não ser pego de surpresa. Vou revelar mais um segredo. Eu sou da cidade de São Paulo, paulistano. E um dia, desses de verão, quem viveu em São Paulo há décadas atrás, sabe que as enchentes eram muito mais comuns. E foi nesse tempo que me aconteceu um fato que marcou a minha vida e que me fez estudar mais profundamente as profecias e evitar qualquer tipo de pânico, qualquer tipo de medo. Era um dia de verão, era uma tarde, estava muito nublada e começou uma ventania. Morava numa região X de São Paulo, no bairro X de São Paulo, e uma ventania tal que fazia as árvores, os pinheiros, fazerem vergarem-se, e algumas delas começaram a ser arrancadas pela força das águas. Além da ventania, vinha a água, mas uma quantidade absurda. Eu olhava de cima de um prédio e via aquela água arrastando carros, arrastando árvores, derrubando muros, onde ela batia no muro, de repente derrubava o muro. E aquela cena toda com raios, era uma tempestade que eu nunca tinha visto na minha pouca idade. E de repente tinha um menino, um amigo, que estava ao lado, e ele ficou simplesmente desesperado. Eu nunca tinha ouvido falar sobre fim do mundo, nunca tinha ouvido falar sobre profecias. E nesse dia, ele começou a dizer: eu li o Apocalipse. Menininho, eram duas crianças. Eu li o Apocalipse e agora eu já sei, nós estamos chegando no fim do mundo. Eu tentei perguntar para ele, mas rapaz, o que é o fim do mundo? Nunca tinha ouvido falar essa palavra na vida. Ele não conseguia me dizer, ele ficou desesperado, batia o pé no chão, era uma criança, chorava. Nós estamos no fim do mundo, nós estamos no fim do mundo, o mundo está acabando. Meu Deus, que é isso? Que o mundo está acabando? E ficava olhando o desespero dele e ao mesmo tempo aquela ventania, a tempestade, aquele céu que estava a cor de chumbo, os raios, a água, o vento. De repente, parei para pensar, ainda criança, Deus me deu uma graça. Não fiquei assustado, não fiquei desesperado. Bom, se vem o fim do mundo, eu não tenho para onde correr. Se é verdade que esse mundo um dia vai acabar, nunca tinha ouvido que o mundo um dia ia acabar, é certo que não tem para onde correr. Se o mundo vai acabar, nós vamos acabar com o mundo. Então, acho que o mais importante não é sair correndo, não é se desesperar, não é ter pânico e não é ter medo. É fazer o sinal da cruz. Esse mesmo Deus que vai acabar com esse mundo, vai acabar comigo, mas não vai acabar com a minha alma. Eu vou me encontrar com Ele. Eu espero que a minha alma esteja preparada para me encontrar com Ele. Foi nesse dia que eu tomei a iniciativa de começar a estudar sobre as profecias do fim do mundo e as profecias dos últimos tempos. Isso vem se estendendo durante muitos e muitos anos. Então, revelo esse segredo para todos, porque mais do que qualquer outra coisa se tornou um tema que se tornou uma paixão na nossa vida, de conhecer, mas conhecer não para ter pânico, conhecer para ter esperança, conhecer para justamente não ser levado por notícias, por fake news, mas ter conhecimento de causa disso e tomar as decisões com muito mais calma, com muita serenidade e poder ajudar os amigos. E, sobretudo agora, anos e anos, décadas depois, enquanto sacerdote, poder ajudar você que está nos assistindo, que está compartilhando esta aula conosco através da sua audição, e nós estamos compartilhando os nossos conhecimentos, mas sobretudo o nosso carinho, a nossa estima para você que está confiando nesse conhecimento que você vai adquirir no dia de hoje. E gostaria de dizer a todos,
Uma notícia agora, de última hora, já estamos a 3.200 pessoas ao vivo assistindo este programa sobre as profecias sobre os últimos tempos. E já adianto que eu vou responder algumas perguntas. Todas não vai dar, porque nós somos humanos também. Temos a criatura de Deus chamada tempo. Mas ao menos algumas eu gostaria de responder, eu gostaria que vocês participassem. Perguntem. Se não conseguir responder algumas hoje, vamos responder outros. Em outro dia vamos responder outras. E lembrando, eu não sou um computador, nem um disco duro, nem uma biblioteca. Talvez alguma pergunta nós tenhamos que deixar para dar uma resposta com mais fundamentação. Isso não impede de nós convivermos. Sobretudo, é um convívio. Nós estamos transmitindo um conhecimento. Estou transmitindo algo que marcou a minha vida e quero que marque a sua também. A sua e a dos seus amigos. Parabéns àqueles que já entraram, porque receberam um link do seu amigo. É um gesto de amor do seu amigo para com você, ou de sua amiga para com você, ou do seu parente para com você. Parabéns, seja bem-vindo e no final vamos dar uma bênção especial para todas as famílias, todas aquelas pessoas que estão participando ao vivo conosco. Então vamos aclarar, vamos entrar na matéria, vamos conhecer um pouquinho sobre o que significam os últimos tempos e o fim do mundo. O fim dos tempos. Eu acho que todos já estão curiosos de saber por que tem essa distinção. Vamos usar, nesta primeira aula, muito mais um argumento de Sagradas Escrituras. Sou formado também em Teologia Bíblica, tenho outros títulos, doutor em Teologia, fiz Filosofia, Teologia, também me especializei em Teologia Atomista, mas sempre trazemos o conhecimento das Sagradas Escrituras junto conosco. Nos ajuda, porque nós temos que fundamentar a teologia na Palavra de Deus. Mas nós também temos a tradição da igreja, os padres da igreja, os teólogos. Então vamos sempre fundamentar nas Sagradas Escrituras, nos teólogos e também em outros conhecimentos que nós tenhamos dos sumos pontífices, dos papas. E você vai sair com um conhecimento geral, não tudo que existe sobre a matéria, porque o tempo assim não nos permite, mas vamos conhecer um tanto dessa matéria. E hoje nós vamos conhecer a distinção que há entre últimos tempos, fim do mundo, se isso é bom, se isso é ruim. Vamos juntos. Eu não vou abandoná-los. Vamos juntos conhecer tudo isso. Em primeiro lugar, vamos dar apenas uma explicação. O que nós vamos conhecer hoje é de fé divina, é das Sagradas Escrituras. Eu trouxe aqui uma das Sagradas Escrituras, que ela é mais geral, muitas pessoas usam, não só católicos, outras também até acabam utilizando, que é a Bíblia de Jerusalém. Poderia ser outras, podem também. Essa daqui traz muitos dados, nenhuma tradução é perfeita, não existe. Quem trabalha com traduções sabe disso. Sobretudo tratando-se do aramaico, do hebraico, do grego para o português. São línguas, costumes, povos bem diferentes. Mas estou com essa daqui que é em português, vocês podem acompanhar. Depois nós vamos disponibilizar um material didático. Você vai poder ter acesso a isso de forma muito fácil em PDF. No final eu falo sobre isso. Mas é uma surpresa. Mas vamos deixar agora e vamos entrar nesse conhecimento. Já dizia um Papa, Bento XIV, não é 16, não vai confundir, Bento XIV, ele já vai dizer que nós temos esse conhecimento que é de fé divina, que é sobre as Sagradas Escrituras, e outros profetas ao longo da história da Igreja, que não é de fé divina, mas nós podemos também acreditar neles. Outros santos, São Pedro Canísio vai dizer isso. Cuidado, porque nós não podemos sair recusando todas essas profecias. Depois eu digo como é que a gente reconhece uma profecia verdadeira de uma falsa. Tem um jeitinho de fazer isso. Mas nós temos um perigo de não crer em nenhuma profecia, sobretudo em se tratando das Sagradas Escrituras. Por isso que eu quero fundamentar primeiro com ela. E depois nós vamos partir para outras profecias, porque isso vai nos ajudar. Vamos então conhecer últimos tempos. Nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, você que está nos acompanhando, nós vamos encontrar alguns termos como esses. Juízo das nações. Vão encontrar nos livros proféticos. Profetas, nós temos oficiais que deixaram livros escritos, 16, 4 maiores, 12 menores. Mas temos outros profetas que não deixaram textos escritos. Por exemplo, Samuel,
o profeta Elias, o profeta Eliseu, não tem livros com seus nomes. Mas nós vamos ter esses termos, o juízo das nações, depois um castigo sobre o mundo. O mundo pode ser castigado. Quase que as pessoas dizem, uma vez uma pessoa num curso que eu estava dando, quando eu falei do castigo de Deus, a pessoa disse, padre, vira essa boca para lá, não diga, e quase que bateu na mesa, para que não vira essa boca para lá, não diga castigo. É a primeira vez que eu ouço alguém dizendo que Deus castiga. Bom, é só ler as Sagradas Escrituras, vão ter centenas de vezes essa palavra, castigo, né, que na verdade na sua raiz etimológica vai ser purificação. É uma purificação. E daí vem ter outra expressão que vocês vão encontrar se vocês lerem as Sagradas Escrituras. Purificação do mundo. Vai ter uma purificação? Vai. Então nós vamos ter juízo das nações, um castigo sobre o mundo e uma purificação do mundo. Mas agora vem a surpresa. Em geral, esses termos, talvez nem sempre, em geral, estes termos não vão ser o juízo final. Vão ser outra coisa. O juízo final é aquele que acabou. É um juízo final. Acabou tudo. Acabou a história da humanidade. Outra é uma purificação pela qual o mundo vai passar. E é sobre isso que nós vamos fazer nesse curso, conhecer profecia sobre os últimos tempos, que não é o fim do mundo. São duas coisas distintas. E nós vamos conhecer que existe um juízo das nações. E que alguns teólogos, alguns profissionais nas Sagradas Escrituras, especialistas, santos, vão dizer isso. Até outras profecias vão dizer que esse juízo das nações, os últimos tempos, é uma espécie de juízo final em miniatura. Queria apenas dar mais uma notícia. Acabou de subir, graças ao gesto de amor que cada um fez de compartilhar, já estamos a 3.500 pessoas assistindo ao vivo. Graças ao seu gesto de amor. Esses que estão entrando, faça esse gesto de carinho, de amor, de afeto. Compartilhe também este programa para que juntos possamos conhecer este tema. Quem lhe compartilhou este link, lembre-se, é alguém que lhe ama, que lhe quer e que está fazendo um ato de evangelização. Lhe quer bem e por isso fez esse gesto de compartilhar. Faça você também. Então vamos juntos continuar compreendendo aqui o que são os últimos tempos. Vou pegar agora um profeta. Vou pegar as Sagradas Escrituras. Eu não pretendo ler assim coisas exaustivas. Sobretudo, você pode anotar quem quiser pode tomar nota, mas no final eu vou deixar já um material didático. Saiba disso. E você vai poder, muito bonito, aliás, prepararam especialmente para você que está assistindo. O padre já conhecia isso, já tinha lido, mas prepararam um material didático, a TV Arautos, para que você tivesse acesso a algumas dessas profecias. E uma delas vai se referir a um profeta. Profeta esse que nós vamos dar o nome de o príncipe dos profetas. Profeta Isaías. Ele é considerado o príncipe dos profetas. Quem conhece esse profeta vai ser aquele que vai prever que Nossa Senhora daria à luz, uma virgem vai dar à luz. Só que ele faz isso 7 séculos antes de acontecer. 7 séculos antes. E ele vai dizer o quê? Ele vai dizer isso sobre o juízo das nações. Acompanhem conosco agora. Vai ser importante. Eu vou usar essa tradução. Dependendo da Bíblia, muda um pouquinho, né? As palavras, os termos. Eu vou usar este do profeta Isaías. Eis que Yahvé vai assolar a terra e devastá-la. É um profeta. Estamos no capítulo 24. Começou agora, primeiro versículo. Você que está acompanhando. Porá em confusão a superfície e dispersará os seus habitantes. Olha só o que ele vai dizer. Depois, o mesmo sucederá ao sacerdote e ao povo, ao servo e ao senhor, à serva e à sua senhora, ao comprador e ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao devedor e ao credor. E aí continua. A terra vai ser devastada, vai acontecer isso. A terra vai se cobrir de luto, o mundo vai definhar. Meu Deus, ele vai dizer uma série de coisas. São profecias de uma devastação que vai pegar toda a terra.
capítulo 24. Mas, eu queria chamar a atenção para isso. Será que esse já não é o fim do mundo? Um castigo que vai tomar todos os habitantes da terra? Tudo vai ser consumido? Mas ele vai dizer assim, no finalzinho de tudo, vai ser o versículo 6. O que ele vai dizer? Por este motivo a maldição devorou a terra e os seus habitantes recebem o castigo. Por esse motivo os habitantes da terra foram consumidos. Pronto, acabou. É o fim do mundo. Então o castigo que vai tomar todos os habitantes da terra, acabou tudo. Termina assim o versículo, prestem atenção, isso é importante. Poucos são os que restam. Como? É isso. Poucos são os que restam. Se restam alguns, bom, não é o fim do mundo. Aqui começa a nossa história. Temos um profeta, o profeta Isaías, e ele começa a fazer as suas profecias no ano 740 a.C., e ele vai me dizer isso, que poucos são os que restam. Então já não é uma profecia sobre o fim do mundo. Alguns vão restar. Se vão restar alguns, continua a história da humanidade. Até onde? Até o fim do mundo. Alguns estão perguntando... qual é o livro que eu estou lendo? Isso, o livro da Bíblia. Isto mesmo, eu estou lendo as Sagradas Escrituras. Eu peguei aqui hoje a Bíblia de Jerusalém, podia ser qualquer Sagradas Escrituras, qualquer Bíblia, a que você tem em casa, e vai ser aqui. Eu estou usando o profeta Isaías, capítulo 24. Eu vou fazer as citações, eu li aqui trechos do versículo 1 a 6, mas você vai ter esse material didático disponível, você vai receber um PDF, para você que não tem a Bíblia em casa, para você que nem é católico, nem tem a Bíblia, você vai ter também, você vai poder acompanhar e vai poder estudar junto conosco. É um conhecimento, é um estudo, mas um estudo, eu sou um sacerdote, sou um padre, um estudo com fé, um estudo com amor, um estudo com carinho e afeto, porque nós queremos o seu bem e por isso preparamos esse material. Então vamos continuar agora as nossas profecias. Tem outras profecias? Tem, eu vou pegar agora, não vou dar uma aula sobre as Sagradas Escrituras, explicar que o profeta Isaías às vezes tem uma parte, outra, são divididos em 3 partes. Um outro dia a gente faz isso, né? Não vamos deixar as coisas, não vamos misturar alhos com bugalhos, cada um no seu lugar. Então vamos conhecer uma outra profecia também que está em profeta Isaías. Você que já pegou a sua Bíblia, se já deu tempo, ou que consegue buscar na internet, consegue ver as duas coisas ao mesmo tempo, pegue aí o capítulo 66, profeta Isaías, capítulo 66. Eu vou ler para vocês agora alguns trechinhos do versículo 15. Vou aqui acompanhando outros autores para ver se eu não esqueço nada que seja interessante para vocês. Eu vou falar agora como é que vai ser esse juízo. Como é que Deus vai fazer esse juízo? Como é que vai ser esse castigo? Vamos ter muitas características ao longo desses 3 dias. Hoje, quarta-feira e também na sexta-feira, eu vou dizer muitas características. Como é que nós vamos reconhecer que está chegando os últimos tempos? Você vai conhecer. Hoje eu vou dizer algumas, não todas. Lembrando, o tempo é nosso amigo, porque nos permite conviver. É nosso inimigo, porque uma hora ele passa e nós vamos ter que encerrar. Então vamos juntos. Capítulo 66, versículo 15, para você que já conseguiu pegar a sua Bíblia, a sua Sagrada Escritura em casa. Estou no profeta Isaías. Olha o que eu vou ler agora. Quer dizer, se eu vou ler, ouçam, né? Não vai olhar. Com efeito, Yahvé virá no fogo. Lembram que já tinha tido um castigo com água, chamado dilúvio, e que não foi o fim do mundo, foi um castigo que tomou toda a humanidade através da água. Agora o profeta Isaías vai me dizer que vem um outro castigo e que Deus, Yahvé aqui, aquele que Deus virá no fogo. Você que está assistindo agora, você acha que isso está na Bíblia? Você acha que isso é assim mesmo? É verdade ou não? É só responder sim ou não para nós irmos acompanhando. Vamos juntos porque você às vezes nem é católico, você é de outra religião, mas é uma pessoa de boa vontade que está assistindo. Você acha mesmo que Deus vai castigar o mundo através do fogo? É só dizer sim ou não. Pode ir escrevendo enquanto nós vamos continuar lendo aqui essa profecia. Com efeito, Yahvé virá no fogo, com seus carros de guerra, com um furacão para acalmar com ardor sua ira e sua ameaça
com chamas de fogo. Ele vai acalmar a sua ira. Alguns estão dizendo sim, outros dizendo não, e a maioria está dizendo sim. Mas tem alguns que estão dizendo não. Assim, em porcentagem, eu estou vendo aqui que uns 90% acham que Deus pode mesmo castigar o mundo através do fogo. É o que diz o profeta Isaías. Mas, uma vez que nós estamos tratando desse tema, é um tema que está aberto em discussões. Claro, o profeta Isaías, ele diz isso, mas nós temos que aplicar a profecia a algo. Aqui já permite de nós debatermos um pouco. Sobretudo as próximas aulas, nós podemos ter muito mais opiniões. Então, é bom que você participe, porque eu não quero colocar um conhecimento e dizer que vocês têm que pensar como eu penso, do jeito como eu quero. Não se trata de uma demagogia. Se trata de uma exposição de um conhecimento. Eu trago documentos e vocês participam. Nós vamos, num diálogo, opinar também. E é importante o seu diálogo. A maioria está dizendo sim, 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 fogo. Outros estão dizendo não, meu Deus. Mas é bom que diga o que vocês estão pensando. Vai dizer o profeta Isaías, capítulo 16 agora. Sim, por meio do fogo, Yahvé executa o julgamento, com sua espada sobre toda a carne. Claro que quando vai dizer espada, é metafórico, né? Vai dizer espada. Então aqui, muitas serão as vítimas de Yahvé. Então, é o que está dizendo a Sagrada Escritura. Quer dizer, Deus pode mesmo castigar. Quer dizer, Ele pode tirar uma vida. É capaz que Deus possa tirar uma vida de um pecador, de alguém que ofende a Ele. Então aí vem o porquê que Deus vai tirar uma vida. Deus vai tirar a vida de todos nós, culpado ou não, santo ou pecador, livre ou preso, de todas as raças, línguas, dos dois gêneros. Não importa, todos nós, Deus vai tirar a nossa vida um dia para nos encontrarmos com Ele. Temos o nosso dia determinado, que é o nosso juízo particular. Então vamos lá, mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Então agora, vamos ver agora outra profecia aqui. Porque nós vamos continuar quanto aos que se santificam e purificam para o rito de consagração dos jardins, e vai continuar aqui, e eu queria dizer isso. Enviarei sobreviventes. Ele vai dizer isso mais agora no versículo 18. Eu virei a fim de reunir todas as nações e línguas. Então lembre-se, primeiro ele vai purificar com fogo, segundo o profeta Isaías, e depois ele virá e vai reunir de todos os povos, virão e verão a minha glória, porém um sinal no meio deles, e enviarei os sobreviventes. Se ele vai dizer que são sobreviventes, não é o fim do mundo. Porque se tem os sobreviventes, não é o fim do mundo. Dentre eles, as nações. E aí ele começa a dizer outras coisas. Não me interessa ler todo o livro do profeta Isaías. É tomar isso, porque uma profecia, ela não deve ser tomada isoladamente. Guardem esse princípio. Quem ia perguntar isso, eu já respondo de antemão. Uma profecia, não posso só tomar aquela profecia, é daquele jeito. Eu tenho que relacionar essa profecia com todas as outras profecias. Porque, na essência, elas não vão se contradizer. Nos matizes, pode. Eu vou dar uma prova. Uma prova. Para vocês que estão assistindo, uma prova de que algumas coisas podem entrar em contradição. Tem evangelhos, por exemplo, que vão dizer que tem um cego de Jericó. Outros vão dizer que tem... Outro evangelho vai dizer que tem dois. Um vai dizer que tem o sermão da montanha, São Mateus. São Lucas vai dizer o sermão da planície. É montanha ou é planície? Tem até explicações geográficas, mas vejam que pode entrar em contradição. A essência é a mesma, são as bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na essência, não pode mudar. Nos aspectos secundários, podem ter matizes diferentes. Então, isso que nós estamos dizendo do castigo é o que nos interessa. Depois, se vai ser de Tarsis, se vai ser outras cidades, isso vai mudar de profeta para profeta. Eu acho que isso deve estar claro para todos os que estão assistindo. Mas eu vou pegar outro profeta aqui. Outro profeta. Não sei se interessa. O que me interessava é ver o castigo de fogo e que vai ter sobreviventes. Então, vai ter um castigo que vai tomar todos os habitantes, profeta Isaías, e depois vai ter um grupo de sobreviventes. Eu acho que até aqui deve estar claro para todos. Se não estiver para alguém, é só escrever aqui e eu repito a ideia. Vamos, então, para outro profeta. Estou vendo aqui os comentários. Tem alguma pergunta já
Pronto, vamos indo. Se tiver alguma, eles vão nos avisar aqui. Alguma pergunta? Tem uma pergunta sim. Quando tiver é só me avisar, mas eu queria dar então um profeta aqui, até sair uma pergunta de tantas que estão chegando. Eu queria dar um outro profeta. Um profeta que é conhecido como o profeta de calamidades. Ele tem umas profecias, não são muito longas, são algumas páginas das Sagradas Escrituras. Eu não sei se você já ouviu falar do profeta Sofonias. Já ouviu falar desse profeta? Ele tem apenas 3 capítulos das Sagradas Escrituras. E esse profeta, ele vai, com suas profecias, vai criar aquela música, vai dar origem àquela música que vai ter na Idade Média, que é o Dies Irae. Pena que eu não sou cantor, eu gostaria de poder cantar essa música para todos. É uma música muito simbólica. Se não é um fake news, se eu não me engano, o próprio Mozart, o grande Mozart, disse que daria todas essas composições para ter composto esse Dies Irae. Então, é um comentário do grande compositor Mozart, mas ela vai dizer o dia da ira, né, aquele dia, né? Então, vamos aqui ver o que ele diz. Os versículos que deram origem àquela música, o Dies Irae. Profeta Sofonias. Está próximo o grande dia de Yahvé, aquele que é, né, de Deus. Está próximo. Ele está próximo, iminente, ou seja, vai chegar logo. O clamor do dia de Yahvé é amargo. Nele, até mesmo o herói grita. Terrível isso, terrível. Um dia de ira, aqui começam os versículos. Dies Irae. Um dia de ira. Nós estamos no capítulo 1, versículo... Acabei de ler o versículo 14, estou no versículo 15. Um dia de ira, aquele dia. Dia de angústia e de tribulação. Esse daqui é impressionante. Dia de devastação e de destruição. Dia de trevas e de escuridão. Lembram, tem as profecias dos 3 dias de trevas. Eu vou tratar isso, sobretudo, na segunda aula, não percam. Dia de trevas e de escuridão. Dias de nuvens e de negrume. Dia da trombeta e do grito de guerra. Contra cidades fortificadas e contra as ameias elevadas. Afligirei os homens, e eles caminharão como cego. É terrível isso daqui que eu estou lendo, mas é o profeta quem diz. Por quê? Porque pecaram contra Yahvé. O seu sangue será derramado como pó. É terrível. E suas entranhas, eu vou ler como está aqui, e suas entranhas como esterco. Nem sua prata, nem seu ouro poderão salvá-lo. Não há dinheiro que poderá salvar as pessoas nesse dia. No dia da cólera de Yahvé, no fogo de seu zelo, toda a terra será devorada. Toda a terra será devorada. Pois ele destruirá, sim. Ele exterminará todos os habitantes da terra. Incrível. Ele vai dizer, ele vai destruir todos os habitantes da terra. E agora? Nós estamos diante do fim do mundo ou diante dos últimos tempos? Já dissemos que há uma distinção sobre isso. O fim do mundo ou os últimos tempos? Ele está dizendo que todos os habitantes vão ser destroçados. Ele, assim como o profeta Isaías, vai dizer que tem um fogo que vai purificar. São distantes, tem uns 300 anos, mais ou menos, se não me equivoco agora, de distância de um para com o outro. Mas ele vai dizer agora que todos os habitantes vão ser exterminados. Será verdade isso do próprio profeta Sofonias? Mas ele mesmo vai dizer isso em outro momento. Aqui, vamos pular agora. Vamos pular e vamos para o capítulo, quem está com as Sagradas Escrituras, pode pegar aí, profeta Sofonias, capítulo 3 agora, versículo 9. Eu não sei se cansam a vocês se eu ficar fazendo algumas citações, posso dizer também sem citar, é só me escrever e dizer se ajuda a ter as citações. Então, o que vai dizer o profeta Sofonias? Sim, versículo 9 do capítulo 3. Então darei aos povos lábios puros. Ou seja, depois de tudo que vai acontecer, ele vai dar lábios puros, para que todos possam invocar o nome do Senhor e servi-lo sob o mesmo jugo.
Se ele vai dar lábios puros para que possam glorificar a Deus, não vem o fim do mundo. Não é o fim do mundo ao qual ele se refere. Vão ter sobreviventes. Veja que se encaixam as profecias de Sofonias com as profecias de Isaías. Então, aqui, essa é a pergunta já. Isso, vou chamar agora uma pergunta aqui para ao vivo, para que coloquem uma das perguntas. Tem muitas aqui. Podem escolher uma delas. E assim que chegar essa pergunta, já faço. A pergunta chegou aqui. O fim dos tempos é diferente do fim do mundo? Na Bíblia, na parte do Apocalipse, fala sobre o fim dos tempos ou o fim do mundo? Eu tenho que dar meus parabéns para quem fez esta pergunta. É o Rafael, parabéns. Essa pergunta está muito boa. Até gostaria que deixassem um pouco essa pergunta na tela, porque ela tem muitos elementos. E o fim dos tempos é diferente do fim do mundo? Depende um pouco da literatura bíblica, viu, Rafael? Porque ela pode significar, em alguns trechos, me parece que ela fala mais sobre o fim do mundo. Em outros trechos, por isso que nós colocamos o título Últimos Tempos, porque justamente o fim dos tempos tem essa característica mais aproximativa, não é absoluta, ele pode confundir. É mais aproximativa do fim do mundo do que propriamente dos últimos tempos, ou seja, um castigo intermediário entre o fim do mundo e o que nós estamos vivendo. Então, ele pode confundir, mas pode ser usado nos dois sentidos, dependendo do trecho bíblico. E agora você vai me perguntar o Apocalipse. Rafael, se você soubesse a enrascada que você colocou o padre agora, que se nós fôssemos resolver isso daqui, eu teria que dar um curso, uma aula só sobre essa sua pergunta, que é muito inteligente, parabéns. Porque o livro do Apocalipse, ele é uma literatura apocalíptica, então, portanto, ele vai ser aquilo que estava escondido e que foi revelado. É o que significa a palavra apocalipse, né? O que está oculto e que foi revelado. E ele pode se referir a várias épocas históricas. Tem alguns autores, já para dar uma resposta assim, mais bíblica mesmo para você, que interpretam o Apocalipse mais de uma forma literal. Literal, Apocalipse, literalmente, é o que aconteceu ali, Nero, naquelas circunstâncias históricas na qual vivia o apóstolo São João, que é o que escreveu o Apocalipse. Outros separam o Apocalipse, são vários autores, em épocas históricas da própria história da igreja. Em 7 épocas históricas, por isso que são 7 trombetas, 7 selos, e que separam por épocas históricas que nós estaremos vivendo. Um desses autores, por exemplo, vai dizer isso, a época apostólica era a época, só para dar exemplos, assim, um autor, um beato, que vai dizer isso. Era a época, por exemplo, de Éfeso, que fala sobre a igreja do Apocalipse de Éfeso. A época dos mártires era a época... São interpretações, eu estou dando algumas. São a época de Esmirna, para você que já conhece o Apocalipse, já deve ter visto um pouco. A época dos padres da igreja, a época de Pérgamo, e assim vai. Não sei se querem que eu dê todas essas igrejas e o que vai acontecer, mas é uma das interpretações. Se quiserem, é só dizer que eu posso continuar dizendo. Eu só não quero tornar pedante, tornar muito massivo essa aula. Mas, talvez em outro momento eu possa responder com mais precisão. Se quiserem, a época de Tiatira, que vai ter a época das Sagradas Escrituras, que vai dizer nas 7 igrejas do Apocalipse, alguns relacionam como sendo a época da Idade Média, e assim vai. Mas aí é um outro tema. Então, no Apocalipse, ele se refere ao fim do mundo ou não? As interpretações são variadas, Rafael. Tem aqueles que interpretam de forma literal para aquela época de São João, tem aqueles que interpretam como sendo intermediário, e tem alguns que colocam de um sentido mais escatológico, aquilo que se refere ao fim, o fim último, estudo sobre o fim, escatologia. Então, nós vamos tratar um pouco do Apocalipse, mas ele
dar margem, e é isso que eu queria dizer para vocês não se confundirem, sobretudo com notícias na internet e fake news, que existiu a questão do chamado milenarismo, são os 1000 anos, porque se for olhar no finalzinho do Apocalipse, vai dizer que vão ter 1000 anos de paz e depois vem o fim. Então, nós não podemos tomar esses 1000 anos de uma forma literal, como sendo como os dias da criação, 7 dias da criação, 24 horas. Provavelmente não foram épocas históricas, aí em outro dia nós tratamos disso. Mas esses 1000 anos do Apocalipse não quer dizer que sejam 1000 anos literais, 1000 anos literais, mas surgiu a questão do milenarismo. E posso depois tratar com mais vagar isso, mas só respondo que temos que tomar cuidado para não associar as duas coisas, só para não misturar os 1000 anos que falam no final do Apocalipse como 1000 anos 1000 anos cronológicos no tempo que nós vivemos, porque já vai dizer São Pedro, um dia são como 1000 anos como um dia. Então pode ser tomado nesse sentido alegórico, nesse sentido mais espiritual, simbólico, nós vamos dizer melhor. Eu espero ter respondido em algo a sua pergunta, Rafael. Então que Deus lhe abençoe sempre. Mas as profecias continuam. Tem outra pergunta, vamos então ver mais uma pergunta para responder agora. E finalmente, né? Estão querendo saber qual é a diferença entre... É a Camila que está fazendo essa pergunta. Qual é a diferença entre os últimos tempos e o fim do mundo? E uma outra, depois, mas aqui já é uma outra, né? Como devemos nos preparar para o fim dos tempos? Então vamos entender agora. Agora a pergunta da Maria, que é sobre como devemos nos preparar, nós vamos primeiro entender se o fim dos tempos aqui nós vamos encaixar dentro dos últimos tempos ou se nós vamos encaixar no fim do mundo. Vamos entender. Tem um sacerdote, ele é um especialista em Sagradas Escrituras. Gostei da explicação que ele deu, Padre Garcia Ramos. Um espanhol que ele vai fazer uma distinção. E aqui eu estou respondendo primeiro para a Camila. Então, Camila, ele vai fazer uma distinção entre um juízo que vai ter, um juízo particular e juízo universal. Então, ele vai separar uma coisa que me pareceu muito elucidativo. Existe o juízo dos vivos e o juízo dos mortos. Isso daqui, vou tentar falar com vagar. Já são agora, para vocês acompanharem, quase 3.800 pessoas. Não. É isso, 3.780 pessoas. Se vocês compartilharem mais um pouco, vamos chegar a 4.000 antes do término da pergunta da Camila. Depende de você, eu conto com o apoio de todos, porque o padre, eu estou fazendo o que eu posso, eu estou transmitindo o meu conhecimento, estou evangelizando com carinho, com afeto, mas depende de vocês também compartilharem. Então, juntos, vamos fazer esse ato de amor, de compartilhar para o nosso próximo. Então, Camila, respondendo a sua pergunta, ele faz essa distinção que me pareceu que cabe aqui. Existe um juízo particular e um juízo universal, dos vivos e dos mortos. Vamos começar pelos mortos? Ai, sempre notícia ruim primeiro, padre. É que eu gosto de tomar o remédio. A gente toma o remédio porque depois melhora e depois o que vem é só alegria. Então é melhor terminar bem. Se eu tenho que... Não sei se passa isso com vocês. Se nós temos que comer, às vezes, um amendoim e uma amêndoa, às vezes nós comemos primeiro o amendoim para ficar depois com o último gosto da amêndoa. Então vamos dar primeiro a notícia ruim. A notícia ruim é que o juízo particular dos mortos se refere ao dia de nossa morte. Notícia ruim, padre, mas eu sei que tem pessoas que batem na mesa e não falam sobre morte, mas um dia nós vamos morrer, é melhor estar preparado para a morte. Então, o juízo particular dos mortos é esse dia que nós vamos morrer e vamos ser julgados por nosso Senhor Jesus Cristo. E o juízo final dos mortos é quando vem o fim do mundo, e aqui vai essa distinção. Então, o fim do mundo é quando nós vamos morrer e vem um juízo, é o juízo final. Vivos e mortos, vai ter a ressurreição dos mortos, e isso é o fim do mundo. Acabou o mundo, acabou a história da humanidade. E aí vai ter o céu e o inferno não vai acabar, vão continuar. Esse é o fim do mundo. Agora vamos fazer um juízo particular dos vivos, que é o que nos interessa para as profecias. O que seria um juízo particular dos vivos? Vai dizer esse sacerdote espanhol, especialista em Sagradas Escrituras. É um juízo sobre uma nação. Quando Deus vai dizer, eu vou castigar Jerusalém, então, eu vou castigar o Egito, eu vou castigar a Assíria, a Babilônia, ele está fazendo um juízo de uma nação.
e a nação vai ser castigada. Isso também Santo Agostinho vai defender, é uma teoria de Santo Agostinho, que as nações são castigadas enquanto nações, e não só enquanto indivíduos. Por isso que nós temos que lutar para que as nossas nações sejam boas no seu conjunto. Porque quando Deus castiga, Ele vai castigar bons e maus juntos, dentro de uma nação. Ai, que notícia ruim, padre, eu sei disso. Mas por isso que nós temos que lutar. Por isso que você tem que compartilhar. Quanto mais pessoas souberem disso, nós podemos, através da nossa oração, mudar as coisas. Deus, Ele espera a nossa oração e espera a nossa iniciativa. A de você que está assistindo e a minha que estou falando. Então, o que é o juízo agora do fim dos tempos, que é a distinção que vai ter? Vai ser esse castigo que estão sendo profetizados pelos profetas. Esse fim, os últimos tempos, esses últimos tempos, que é um castigo, que vai tomar algo um pouco um sentido universal, como o dilúvio, mas que ainda não vem o fim do mundo. Então, tem um juízo particular, eu gosto de colocar coisa esquemática, para ninguém ficar com dúvida. Juízo particular dos vivos, é uma nação ou uma cidade que vai ser castigada. Juízo particular dos mortos, é o dia de minha morte, eu vou ser julgado. Juízo universal dos vivos, é um castigo semelhante ao dilúvio. Fim do mundo, ou fim dos tempos, dependendo da nossa interpretação, aí vai ser o dia que todos nós vamos morrer, vai acabar a história da humanidade. Se ficou claro para vocês, é só dizer sim. Se não ficou claro, diga não, eu explico de novo. O meu interesse é para você. Nós estamos gravando isso, fazendo essa live para você. Você merece essa live. E como devemos nos preparar para o fim dos tempos? Me pergunta a Maria. Nome bonito, Maria Salete. Só para você saber, Maria Salete, na sexta-feira, não perca, você que tem esse nome, eu vou falar sobre as profecias de Nossa Senhora de La Salette também, entre outras, as profecias de Nossa Senhora. Então, você que leva este nome, provavelmente foi por causa de Nossa Senhora de La Salette, então não perca. Então, como é que nós devemos nos preparar? Vamos responder essa pergunta. Em primeiro lugar, Maria, eu queria lhe dar esse conselho. É através da oração. É não ter medo. Veja que o padre, ao expor tudo isso, eu não estou colocando pânico em vocês, vai cair fogo do céu e vai consumir tudo. Talvez caia mesmo, mas nós devemos estar com a alma limpa, com a consciência tranquila. Primeira coisa, se você é católico, você que me assiste, eu dou um grande conselho. Mantenha o seu estado de graça. Mantenha a sua alma limpa, livre do pecado. Se você é católico, busque uma boa confissão. Coloque sempre a sua alma, esteja limpa a alma. E agora vale para todos. Para você também que é uma pessoa de boa vontade, homem, mulher de boa vontade que está nos assistindo, não é propriamente católico ou deixou de frequentar há muito tempo a igreja. Você também, eu me preocupo com você. Então, para todos nós, agora vale para todos esse conselho, muita oração, rezar a Deus, porque o mesmo Deus, diz as Sagradas Escrituras, usa essa expressão, é o mesmo Deus que fere, Ele cuida da ferida. Se com uma mão Deus castiga, com a outra Ele sustenta. Nunca Ele vai terminar aqui uma profecia dizendo, olha, acabou tudo mesmo, se desespera e vamos fazer, não sei, uma espécie de suicídio coletivo. Nunca, não vai ter isso. Jamais vão ter uma profecia que vai dizer isso. Nunca, absolutamente. Sempre vai ter algo de esperança, porque é Deus quem fala. Se Deus fala, Deus ele tem que terminar com algo de esperança, tem que mostrar um caminho do bem. E é o que nosso Senhor Jesus Cristo sempre vai nos ensinar. Então, como devemos nos preparar? Mantendo a alma limpa. Se você é católico, sempre busque ter a consciência tranquila. Se você é uma pessoa de bom coração, como é certo que vocês que estão assistindo, muita oração. Rezem esse Deus porque Ele vai iluminar os nossos caminhos, os nossos passos, para tomar as decisões sempre com muita calma, com muita serenidade, nunca com desespero. Não é o que Deus quereria de você, desespero nunca. Melhorar a vida, sempre. É o que nós fazemos todo dia nas missas, quando vamos fazer o nosso ato penitencial, reconhecer a nossa culpa, a começar pelo sacerdote, eu reconheço as minhas culpas, você também. E aí nós vamos tentar colocar a nossa alma em ordem, em dia. Espero que em algo, Maria, você tenha tido uma resposta para a sua pergunta. Senão nós vamos ainda voltar a conversar, porque o importante é que não é nem sequer a quantidade de profecias, mas é transmitir aquilo que vocês querem conhecer.
Agora eu faço uma pergunta. Eu tenho matéria ainda para dar, eu tenho outros profetas, tenho profecias de nosso Senhor Jesus Cristo, tenho profecias dos apóstolos, eu tenho como reconhecer um falso ou um verdadeiro profeta. O nosso tempo já está correndo. Eu não sei se vocês querem ainda continuar, eu posso continuar dando essas profecias. Vocês vão ter material didático, mas a explicação vamos ser nós que vamos dar. Eu tenho outras profecias do Antigo Testamento, mas se quiserem eu posso pular para o Novo Testamento e já dar uma profecia de nosso Senhor Jesus Cristo. Você, basta colocar, se quer profecias de nosso Senhor, dos profetas ou dos apóstolos. Basta colocar isso. Jesus, profetas ou apóstolos. Que aí eu posso mudar o tema e posso dar aquilo que vocês querem saber. Sobre ainda os profetas, vamos ter o profeta Zacarias, vou ter o profeta Joel, eu vou ter o profeta Miqueias, mas tudo isso vocês vão ter, algumas dessas profecias, boa parte delas, já no material didático. Alguns estão pedindo Nosso Senhor, outros que vão continuar. Bom, que vão continuar, vamos juntos, que eu já sei que querem. Tem alguns que dizem tudo, meu Deus do céu, não dá tudo, eu vou gastar o tempo de todo mundo aqui. Mas muitos pediram Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então pular, porque para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que vale ficar do Antigo Testamento? Um castigo pelo fogo, um castigo universal, mas que não vai ser o fim do mundo, porque vai ter sobreviventes, profeta Isaías, profeta Sofonias, e é uma purificação, não é uma destruição, vai dizer o profeta Zacarias. Eu ainda falo para Maria Salete. Então, o profeta Zacarias ele vai falar de uma purificação, vai dizer ainda que vem um pastor que vai ser ferido, e aí as ovelhas vão ser dispersadas, e aí vem um grande castigo nesse futuro. Então, vale a pena ter tudo isso em vista. Isso é o profeta Zacarias. Se quiser, eu dou a citação, para não ficarem sem. Apesar que vai ter um material didático, já vai estar tudo muito expresso. É profeta Zacarias 13, capítulo 13, versículos de 8 a 9. Versículo 8 e 9. Então, vamos lá. Vamos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos conhecer uma profecia direto de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou pulando aqui. Profeta Zacarias, não é tão longo assim, eu fico com dor no coração, porque vocês merecem tudo, na verdade. Vamos aqui. Bom, tem o profeta Zacarias, são dois versículos, eu não resisto. Pela Maria que fez a pergunta, eu não resisto. Então vamos entender um pouco, como vocês estão assistindo, vocês que entraram agora. Nós estamos vendo profecias sobre os últimos tempos, fizemos uma distinção entre últimos tempos e fim do mundo, para que vocês não se desesperem, se verem alguma coisa, olha, o mundo vai acabar agora, vem um fake news, assim, já aconteceu muitas vezes em outras épocas da história da igreja, no ano 2000, nossa, viu, quantos de vocês já não viram no ano 2000, notícias e mais notícias, o mundo vai acabar, teve gente que se suicidou com a perspectiva do fim do mundo, puxa, mas você vai morrer, não precisa se matar. É triste isso, mas tem pessoas até que se suicidaram. Eu acho que todos vocês já viram isso. Se já viram, é só dizer sim, eu vi muitas coisas dessas. Então, para que isso não aconteça, nós estamos conhecendo, estou fazendo citações. Apesar da explicação, eu estou dando a citação bíblica, para que você tenha esse documento. Então, vamos lá. Profeta Zacarias, em homenagem às perguntas que foram feitas, vai dizer isso. Espada, levanta-te contra o meu pastor. Nossa, é o profeta Zacarias, versículo 13, o capítulo 13, versículo 7. E contra o homem, meu companheiro, oráculo de Yahvé dos exércitos. Ou seja, Deus dos exércitos. Aí ele vai dizer esta outra frase. Fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersadas. Eu voltarei a minha mão contra os pequenos. E acontecerá em toda a terra, oráculo de Yahvé, que 2/3, olha o que diz o profeta Zacarias, 2/3 serão exterminados, perecerão. Não sei se vocês ouviram bem, 2/3 serão exterminados. E que o outro terço será deixado nele, dentro desse castigo. E ele vai dizer, farei esse terço, então, esse terço pronto. Se Deus vai exterminar, isso segundo o profeta Zacarias,
Se esse terço sobrar, porque ele vai exterminar 2/3, pronto, já vai ter um reino magnífico, porque esse terço sobreviveu. Não. Olha o que vai dizer o profeta Zacarias. Esse terço eu vou fazer entrar no fogo. Nossa, depois que 2/3 já foram exterminados, o terço que sobrou, a terça parte, vai entrar no fogo. Meu Deus do céu. Purificá-lo-ei como se purifica a prata. Prová-lo-ei como se prova o ouro. Já viram como você faz isso, né? Se esquenta até ficar puro, só o ouro fica separado da ganga. Ele invocará o meu nome, e eu lhe responderei. Direi, é meu povo. E ele dirá, Yahvé é meu Deus. Olha que bonito. Olha que bonito, por quê? Por mais que tenha esse castigo nas palavras do profeta Zacarias, você que está assistindo, acha mesmo que Deus vai purificar a humanidade dessa forma, que não pode vir um castigo que elimine 2/3 da humanidade, sobre um só terço, e deste terço Deus ainda aprova esse terço para provar se é povo dele mesmo? E esse terço, depois de tanto sofrer, vai dizer, não, meu Deus, eu reconheço. Apesar de todos os nossos pecados, apesar da humanidade estar longe de vós, eu reconheço, vós sois meu Deus. Perdão, Senhor. Perdão. E Deus diz, agora sim, é o meu povo. E aí começa uma nova história. É uma história de um verdadeiro amor do povo para com Deus, desse Deus que ao mesmo tempo castigou, mas ao mesmo tempo sustentou. Acham que isso pode ser assim mesmo, como diz o profeta Zacarias? Estamos nas profecias do Antigo Testamento. Ela pode se referir a que tempo? Será que ela se refere a um tempo que pode ser agora, para o nosso tempo? É só dizer sim ou não. Será que o que o profeta Zacarias disse pode se passar no século 21? Você que está assistindo pode dar a sua opinião também, porque nós vamos ver elementos se pode ser ou não. Nós temos que reconhecer quais os elementos que podem se dar, pelos quais podem se dar no nosso tempo, o século 21. Aqui é que nos interessa, para ver se vai acontecer nos nossos dias. É para isso que nós estamos fazendo esse programa, para ajudá-los no século 21. É só dizer se sim ou não. Eu vou acompanhando aqui na tela. Polêmico tema. Alguns estão dizendo não, tem uns que estão dizendo, ai meu Deus, mas a maioria diz que pode se passar no próprio século 21. Isso que diz o profeta Zacarias. Mas para que ninguém se desespere, vamos agora pular de testamento. Vamos do Antigo para o Novo Testamento. Outros profetas vocês vão receber no material didático. Eu vou explicar depois como é que a gente faz isso, tá bom? Então, para vocês que estão nos assistindo, vamos agora entrar no Novo Testamento. Saímos do Antigo, vimos algumas profecias que podem se referir a um tempo, um castigo universal pelo fogo, que pode eliminar até 2/3 da face da terra, e o outro terço vai passar pelo fogo, mas não vai ser o fim. Será que é assim? Até rimou. Mas vamos ver agora um discurso de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pegar que discurso primeiro? Tem 2. Vamos dar uma pista primeiro. Como é que nós vamos analisar as profecias? Tem um discurso que se passa no Evangelho de São Lucas, você que está com a Bíblia pode abrir aí, no capítulo 21, versículo 24. Olha só, me chama a atenção esse versículo. O que diz o versículo? Eu vou pegar um pouquinho antes, porque aqui na minha Bíblia que eu estou usando, tem um versículo antes. Então, eu vou pegar metade do versículo 23. Com efeito, haverá uma grande angústia na terra, e cólera contra este povo. Uma grande angústia na terra. Na terra, pode ser uma parte ou inteira. Ele diz na terra, nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem está falando agora. E no versículo 24 ele vai dizer, e cairão ao fio de espada, ao fio da espada, levados, segundo a profecia, levados cativos para todas as nações. E terceiro, e Jerusalém será pisada por nações até que se cumpram os tempos das nações. Olha a expressão aqui, os tempos das nações. Então, queria mostrar nessa profecia, profecias que já se cumpriram. Jesus Cristo anunciou a profecia e a profecia já se cumpriu. Ao que se refere essa profecia? À queda de Jerusalém. Ih, meu Deus do céu, padre sempre complica. Tem mais uma agora. Então tem a queda de Jerusalém, que pode se assemelhar a alguns trechos com os últimos tempos. Temos os últimos tempos e temos o fim do mundo. O fim dos tempos pode
variar um pouco de acordo com a profecia, temos que analisá-las profecia por profecia. Mas aqui vamos separar em grandes temas para não confundir. Para não confundir, tem a queda de Jerusalém, que fala de uma grande destruição. Isso ocorreu já, eu vou falar sobre ela. Temos os últimos tempos e temos o fim do mundo. Então, a queda de Jerusalém se passou quando? Anos 70. General Tito foi e destruiu Jerusalém. Então, essa profecia de Jesus Cristo se cumpriu um pouco mais de 30 anos, quase 40 anos depois. Então, Jerusalém, daquela época, da época de nosso século I, caiu no ano 70. E não só caiu ao fio de espada, mas a segunda profecia já se cumpriu. E o que aconteceu? Eles foram levados cativos. Diz o historiador Flávio Joséfo, que estava vivo naquela época, um judeu, ele diz que 1.100.000 judeus foram mortos. Foi uma catástrofe naquela época. E Flávio Joséfo ainda vai dizer que 97.000 judeus foram dispersados, foram levados escravos, sobretudo para Roma, naquele século I, no ano 70. Então já se cumpriram. E um outro historiador, especialista em Sagradas Escrituras, vai dizer que essa terceira parte, que Jerusalém será pisada pelas nações até que se cumpram o tempo das nações, isso se passou em 1967, quando teve a Guerra dos 6 Dias e que Israel voltou a ser um Estado ali em Jerusalém, sobretudo, e voltou a adquirir esse território que eles já estavam dispersos desde a época de Nosso Senhor até junho de 1967. Então, uma profecia que já se cumpriu. Então, me pediram, por favor, uma última pergunta. Vamos à última pergunta. Enquanto colocam a última pergunta, eu não sei se onde vocês estão está seco. Aqui em São Paulo o clima está seco, então eu vou tomar um pouco de água. Não sei se aí também está onde cada um está me vendo, se também o clima está seco. Não, mas me colocaram 3 perguntas. Vamos lá. Aqui uma pergunta. Vieira. Eu não sei de onde que é o Vieira, mas é muito interessante. Ele sem metáforas. Como será a segunda vinda do Mestre Jesus? Como é que eu posso lhe responder isso, Vieira? Nós temos que nos guiar pelos... eu não posso dar todos os detalhes, porque eu vou lhe dar agora uma dica, hein? Agora é um segredo de como analisar as profecias. Quanto mais longe está uma profecia do seu acontecimento, mais vago vai ser o conhecimento profético daquele profeta. Eu vou dar uma dica para você, como o profeta Isaías, que vai falar: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isso dito no século VIII antes de Cristo, pareceria uma coisa, é um absurdo mesmo. Como é que uma virgem vai dar à luz? Então fica um conhecimento, ele disse aquilo, porque Deus lhe revelou, o profeta Isaías, mas fica no lusco-fusco, não tem como se entender, mas quanto mais se aproximava a plenitude dos tempos, que era o nascimento de Jesus Cristo, mais claro ia ficando. Então, como será exatamente? Eu não sei. Como será exatamente dar os detalhes? Eu não sei. Eu tenho, isso sim, os elementos proféticos. Eu posso ler Apocalipse, eu posso ler os outros profetas. Então, nós podemos, através dos elementos, tentar chegar até lá. O que isso sim, eu lhe adianto, as próprias Sagradas Escrituras, São João, na sua primeira carta, vai dizer: cuidado com os falsos profetas. Quando é que nós sabemos que um profeta é falso? E aqui, vamos pela via negativa. Eu posso fazer algo pela via positiva, mas posso fazer algo pela via negativa. Quando a profecia dele não se cumpre. Eu estou dizendo um verdadeiro profeta, é o profeta da história, é nosso Senhor Jesus Cristo, que fez a profecia e se cumpriu aqui, porque ele cumpriu essa, ele cumpriu outras. Mas os falsos profetas não se cumprem as profecias. Então, tomemos cuidado com os falsos profetas. Vai ter o anticristo antes, vão ter calamidades, vão ter guerras, vão ter pestes, vão ter epidemias, e através desses sinais que Deus já anunciou, nós podemos prever mais ou menos, será que estamos próximos ou distantes, mas dizer exatamente como vai ser, eu não tenho elementos. Eu não sei se alguém teria elementos. Nós podemos dizer qual é o dia e como vai ser. Eu sei que todos nós gostaríamos, mas o conhecimento profético é algo muito bonito, Vieira. O conhecimento profético
é Deus quem fala à pessoa. Então, é um conhecimento que, pela razão humana, grave isso bem, pela razão humana nós nunca chegaríamos, porque é um conhecimento, uma participação do conhecimento divino. E Deus tem que emprestar e tem que nos iluminar, tem que nos dar elementos para trabalhar o nosso juízo, a nossa inteligência, para nós chegarmos a um conhecimento que nós não chegaríamos pelo puro raciocínio. Isso é o conhecimento profético. Então, pela pura razão, eu não tenho como lhe dar elementos. Ou Deus me revela agora, faz um conhecimento profético aqui ao vivo, que seria espetacular. Acho que todos gostariam, o padre também, de ouvir a voz de Deus e dar aqui o que Deus fala sobre isso. Como será a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós temos que, isso sim, estar preparados para ela. E alguns desses elementos eu já lhe dei. Então aqui eu estou lhe dando elementos, mas eu não posso fazer com que vocês pensem como eu. Eu estou lhe dando elementos, o que eu quero de vocês é que vocês pensem e reflitam, para que nós não caiamos em fake news, não caiamos em notícias assim com disparates. Vocês merecem esse conhecimento com citações e com elementos da teologia profética, mas quem vai chegar à grande conclusão é cada um de vocês. Eu quero que vocês reflitam. Nós não somos um gado humano que vamos sendo conduzidos para onde querem nos conduzir, não. Nós temos personalidade própria e devemos, isso sim, chegar a conhecimentos e chegar à nossa própria reflexão. Sempre amparados, para quem é católico, amparados na doutrina. Então vamos ver. Sim, vamos falar sobre a pandemia. Estão me pedindo, muitos querem que fale sobre a pandemia. Deixa eu ver se tem alguma citação já à mão aqui que fala sobre pandemia. Temos, mas vamos falar. Eu acho que querem a pandemia, isso sim, né? O coronavírus. O que está se passando com o coronavírus? Nós já temos elementos para dizer que o que nós temos atualmente são os últimos tempos. Vejam só aqui o que vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, eu vou dar alguns elementos bíblicos, depois vamos discutir. Vocês têm que me dizer se corresponde ou não. Nosso Senhor vai dizer isso no capítulo 21 de São Lucas, no versículo 25. Capítulo 21, versículo 25. Olha aqui. Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Então vamos ter sinais celestes. E na terra, as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Vai ter catástrofes, então, nos mares. Os homens desfalecerão de medo na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes dos céus serão abalados. São agora catástrofes no céu. E deixa-me ver outra profecia de nosso Senhor Jesus Cristo. Em algum momento, depois eu lhe dou a citação mais precisa aqui, para todo mundo. Mas em algum momento que ele vai dizer que vai ter guerras, vão ter epidemias. O caso é que é muito estranho tudo isso que está acontecendo conosco. Imagina um mundo, de repente, eu posso dar esses elementos que são evidências, não é achismo. O mundo mudou. Eu não sei se todos se deram conta nisso, mas a educação, o sistema de trabalho, o nosso convívio humano, o mundo mudou. O que era o mundo antes dessa pandemia mudou. Mas será que essa pandemia é apenas um passo do que pode vir pela frente? Será que ela é um passo desses cataclismas que possam acontecer? É certo que tem que vir antes de tudo, um anticristo. Tem que vir esses cataclismas. Tudo isso que pode acontecer no céu, na terra, no mar, nas guerras, na pandemia. Então, tudo isso pode vir acontecendo. Eu vou deixar no material didático, que vocês vão poder ter acesso, citações de São Pedro, da segunda carta de São Pedro, que vai exortar a vigilância, que nós devemos sempre estar atentos a isso. Vocês vão perceber que antes de vir outro elemento, antes de vir os últimos tempos, deve haver uma apostasia muito grande da verdadeira fé, da verdade. Vai ter que aparecer um homem, que às vezes eles dizem os
São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, é o homem da iniquidade. É um homem que vai levar as pessoas para o erro, a nível mundial. Isso vai ter que ter. E depois vão ter outros que vão ser pastores que vão governar segundo as suas paixões. Vai ter isso também na segunda carta a Timóteo. Tudo isso vocês vão ter. Santo Agostinho vai falar desse anticristo. Santo Efrem vai dizer que vai ter que ter essa apostasia dentro da igreja antes que venha todo esse castigo. E tantas coisas como São Hipólito, um mártir do século III, vai dizer para todos que haverão pastores que vão se parecer cordeiros, mas em pele de lobo, antes que aconteçam todas essas catástrofes. Mas eu tenho aqui uma surpresa para todos. Falamos um pouco, respondemos algumas perguntas, mas vamos ter que ir caminhando para o final, porque eu acho que todos não vão ter a noite inteira para ouvir o padre. Para mim é sempre um gosto enorme de estar conversando com todos, respondendo todas as perguntas. Mas vamos dar aqui algumas coisas para que vocês possam, alguns elementos, já para a próxima quarta-feira. Nós vamos continuar. Quarta-feira vou continuar respondendo perguntas, mas na quarta-feira o que vai acontecer? Eu vou deitar mais a minha atenção, não tanto no aspecto bíblico, como fizemos hoje, teria muita matéria ainda, mas vocês vão ter no material didático, mas eu vou deitar atenção nos santos da igreja, nos beatos, nos veneráveis, nos videntes, ao longo desses 20 séculos de igreja. Nós vamos falar sobre isso. E o que nós devemos esperar dos últimos tempos? Será que esses santos vão falar para os nossos dias? Eles vão dar mais elementos do que a própria Sagrada Escritura, porque vão passando os séculos, vai tendo cada vez mais essa expectativa. Vai ter uma expectativa. Será que vai chegar agora? Vamos ver São Vicente Ferrer, vamos ver, não sei, Padre Pio, vamos ver tantos outros santos ao longo da história, alguns mais conhecidos, outros menos. Homens e mulheres, tem muitas profetisas na história, não sei se sabiam disso, Santa Catarina de Siena e tantas outras. Vocês vão poder acompanhar. Então não tem só profetas, mas existem profetisas, muitas profetisas nestes 20 séculos de igreja. E vamos lá, eu vou fazer agora um combinado com todos. Eu vou passar o material didático, mas eu preciso da ajuda de todos, porque essa série vai continuar. Eu agradeço todo o esforço que fizeram para que muitas pessoas estivessem assistindo a esta aula ao vivo. Então, vamos fazer o seguinte, todos os que já assistiram, são muitos os que estão assistindo ainda, e todos aqueles que ainda vão assistir, compartilhem com mais 2 pessoas, não custa nada, são 2, clicou, passou, o seu amigo, aquele que também talvez tenha curiosidade sobre esses temas. Então, compartilhem, e sobretudo, quem quiser ter ainda mais novidades, eu peço que se inscrevam neste canal. Se inscrevam no canal dos Arautos do Evangelho, porque nós vamos estar enviando notícias, mas, sobretudo, aqui vem um segredo. Para vocês receberem o material didático, além de se inscrever no canal dos Arautos, tem os grupos que estão recebendo isso, o grupo de Telegram e o grupo de WhatsApp. E é ali que nós vamos mandar o PDF para vocês. E os avisos, vamos mandar por e-mail, mas tudo isso precisa estar inscrito. Então faça a sua inscrição para receber o material didático. São páginas e mais páginas dessas profecias bíblicas. Você vai ter em mãos isso. Quer dizer, vai ter em PDF. E você vai poder receber na hora, pelo Telegram e pelo WhatsApp. Está aqui na descrição. É só clicar e faça já a sua inscrição. Vai ser nesses grupos da Telegram e do WhatsApp. O que mais? O que nós podemos fazer? Assim que terminar essa aula, já vai ser publicada uma foto no Instagram dos Arautos. E eu vou lançar um desafio. Você tem que comentar essa aula. E para comentar essa aula, eu vou fazer uma pergunta. E a nossa meta é chegar a 2.000 comentários. Pode ser a mesma pessoa, pode fazer vários. Mas qual é a pergunta? Para você também, se você entendeu a aula, porque nós falamos sobre o fim dos tempos e o fim do mundo. Você, só basta colocar uma dessas 2 frases. Você que assistiu, você acha que essas profecias bíblicas se referem ao fim dos tempos, aos últimos tempos ou ao fim do mundo? Concluindo um pouco dessa aula, na sua opinião, você terminando, vai sair a foto no Instagram e você pode colocar
só essa frase ou pode fazer o seu comentário. Será que o que nós vimos nas Sagradas Escrituras se referem ao fim, aos últimos tempos ou ao fim do mundo? Vai ser só um período e vai ter uma história depois? Ou já vai acabar a humanidade? Segundo as próprias profecias bíblicas. E com isso vocês vão mostrar que estão entendendo bem as aulas. Então eu confio que vocês mandem os seus comentários e também as suas apreciações, porque é importante para nós convivermos juntos. E lembrando, eu não estou querendo colocar o meu pensamento, eu quero que você reflita. Eu estou dando material para que você possa refletir. Agora, eu venho pedir também uma caridade para todos. Nós estamos mandando material por e-mail e às vezes não chega porque cai no spam ou vai no lixo eletrônico direto o material. Então, por favor, não deixem os meus comentários lá no lixo eletrônico, nem no spam. Tira ali da lixeira. Lembre-se, olha, tem o Padre Tiago dos Arautos que vai tratar conosco aqui esse tema. Dá uma olhadinha antes de apagar e vocês podem, isso sim, ver tudo que nós estamos enviando, as novidades, o material didático, comentários, horários e os temas. Vocês vão poder acompanhar muito melhor. E eu queria só isso, agradecer a presença de todos que estão assistindo este programa, e vou deixar uma bênção para todos, porque não só para os católicos, mas homens, mulheres de boa vontade que estão assistindo e querem estudar, querem conhecer, refletir e chegar às suas próprias conclusões para não dar mais atenção aos fake news. Então eu vou dar aqui uma bênção para todos, suas famílias, uma proteção nessa pandemia, porque quanta gente está infectada aí pelo coronavírus, e vamos dar uma bênção de proteção, de prevenção. A fé pode tudo. Nós vimos que a fé move as montanhas, mas move também um coração de Deus. E vou dar essa bênção com muita fé, como sacerdote católico, para você que está me ouvindo. E que essa bênção proteja. Tomare que quem tenha essa bênção não pegue o coronavírus. Essa é a minha intenção. Mas quem já foi infectado, que cure o quanto antes. Que Deus, do mais alto dos céus, conceda essa proteção especial. Que a bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sua família e permaneça para sempre. Amém. Que Nossa Senhora os ajude, que Deus proteja a cada um. E só tenho a agradecer a expectativa de todos, a visão que todos tiveram aqui do programa, e contando com as nossas orações, nos vemos de novo na quarta-feira, neste mesmo horário. Que Nossa Senhora os abençoe. Salve Maria!